Bom dia, mulheres lindas, abençoadas. Sextou, hein? Hoje é o aniversário da minha irmã, é um dia muito especial aqui para nós. E motivo de festa, né? Motivo de se alegrar. Mas a gente entende que todos os dias é motivo da gente se alegrar. Não só quando tem algum momento específico, mas tem dias que é desafiadores, né? E que o Senhor nos dê a graça de nos entender, porque esse tema dessa semana, maternidade e autocuidado, é algo assim que eu acho que veio para nos alertar, porque como é desafiador para uma mulher, né? Ainda mais quem tem crianças pequenas. Eu acho que algumas aqui já passou dessa fase, já está com crianças maiorzinhas, mas cada fase é uma fase, gente. Tem a fase dos pequenininhos, tem a fase dos adolescentes, e como meu pastor fala aqui, que o filho, enquanto ele não morre, a gente não deixa de se preocupar. Porque o meu pastor tem filhas já adultas, né? Uma vai casar agora. Ele fala, Tâmara, é o tempo inteiro. Eu vejo meu pai orando por mim, aquela preocupação. Então, assim, independente da circunstância, eu acho que esse senso materno do cuidado da mulher é sempre, né, muito aguçado, assim, de preocupação. Mas que o Senhor nos dê a graça, né, de entender os nossos limites, que é o tema também dessa semana, né? Limites e liberdade. E limite não é só a questão do limite do filho, né? A gente também tem que saber os nossos limites. O versículo tema de hoje fala lá em Mateus 5:37, que diz o seguinte: seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus 5:37. Olha só que ensinamento, né? Sim, sim e não, não. Gente, esse versículo nos traz para a gente poder analisar várias áreas e vários casos das nossas vidas. Mas, é, aqui dentro desse contexto, né, dentro dessa colocação de limites e liberdade, é algo que a gente tem que ter muito claro na questão dos desafios que a gente tem dentro da maternidade. Né? Às vezes a gente diz sim e muitas vezes a gente diz sim demais naquele sentido de, eu não tive, na minha época eu não podia, então eu vou falar o sim, né? Porque como foi difícil para mim. O sim sem aquela sabedoria, né? Porque o sim, né, é demais, o sim, quando você dá para o seu filho e que você não tem aquela visão clara de onde que ele quer chegar, de onde você quer que ele chegue, porque os filhos, eles são ali a proteção deles somos nós, né? A gente que temos que conduzir, que temos que ensinar. E eu estava até orando aqui mais cedo com as meninas e eu frisei muito essa questão dos nossos filhos, porque, gente, é desafiador demais, sabe? É muito desafiador, porque a gente tem que conduzir os filhos para o futuro. E tem muito espetáculo no meio do caminho, né? Você não pode bater. Você não pode deixar desse jeito. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E às vezes confunde a nossa mente quando a gente não tem uma visão clara de onde que a gente quer direcionar os nossos filhos. Porque todo tempo os nossos filhos vão precisar de direção. Principalmente na fase adulta, né? Pré-adolescência, adolescência e ali quando está começando a organizar o seu futuro. É muitas dúvidas, né? É muita coisa, muitas perguntas assim, que às vezes a gente nem consegue responder, né? Perguntas da vida mesmo, porque é a hora que eles estão acordando para a vida. E aí o que que acontece? Se a gente não tiver essa visão clara de onde a gente quer que os nossos filhos cheguem, fica difícil da gente conduzi-los ele aqui agora. E às vezes a gente pensa que é por uma coisa pequena, mas não é, né? Tudo que a gente faz, gente, tem que ser muito intencional, porque os nossos filhos, eles estão sendo bombardeados É, pelo inimigo. A nossa era, a nossa geração agora é uma geração muito desafiadora, da informação muito rápido, sabe? Da tecnologia.
do celular, do computador. Enfim, é tudo muito rápido para eles, né? E agora a gente tem o chat GPT, as inteligências artificiais, né? Que acelera muito essa questão do conhecimento. Então, se a gente não tiver essa clareza, não tiver esse entendimento também da tecnologia, né? De como que está o mundo, para a gente conduzir os nossos filhos, a gente se perde no meio do processo, achando que está agindo de uma forma segura e não está, né? Então, assim, a gente tem que ter, primeiramente, assim, no meu ponto de vista, essa visão de quem a gente é, que é o que a gente prega muito aqui, saber quem a gente é no Senhor, estar bem com a gente mesma, né? Nutrir as áreas da nossa vida, né? Que é o nosso emocional, que é o nosso espiritual, que é o nosso físico, né? Dar exemplo para os filhos nesse sentido, né? Relacionar eles ali no meio da nossa sociedade interna, que é o nosso lar, né? Dar as tarefinhas, a organização, né? Os horários, e deixar ali a coisa, eles realmente participarem de um todo. E aí, né, sempre depois que a gente conseguir, né, organizar essa questão de nós mesmos, a gente consegue conduzir ele de uma forma mais leve. Porque o que acontece? A gente nutrindo a nossa casa, a gente nutrindo os relacionamentos dentro da nossa casa, fica mais fácil da gente blindar ele das coisas do mundo, porque aqui eles têm uma família que confia, né? Eles têm uma família que dá limites. E, gente, não é fácil, não. Eu tenho três, né? E olha só as fases. Eu tenho uma de 5 anos, que tem um temperamento assim, você não está entendendo, não. Ela é muito assim. Eu tenho uma de 9 anos, né? Fez 9 anos agora. E duas meninas. E tem um rapazinho de 12 anos. Esse ano ele faz 13. Gente, eles estão numa fase assim que, que assim, a gente sabe que vai passar, mas quando a gente está passando, a gente ficou assim, o Jesus me dá graça. Porque é muito desafiador, porque eles estão mais tempo fora, né? Eles estudam, eles se envolvem com amiguinhos, a gente não sabe como que é a procedência, por mais que a gente queira tá ali participar, a gente não sabe o que realmente acontece, né? Eu acho às vezes o meu filho muito ainda infantil, né, em algumas atitudes dele, que ele é criança ainda, mas para 12 anos, às vezes eu acho, mas às vezes eu acho que não, às vezes eu acho ele astuto demais, e acaba que as amizades que ele tem se envolvido na escola, né, que eu já perguntei a alguns professores e tal, não tem me agradado muito, né, e eu tenho conversado muito com ele e dado alguns limites para ele aqui. Então, gente, falar um não, às vezes a gente fala um não e é pro bem. Só que tem aquela questão da criança, né? Eu não sei como é que é na casa de vocês, mas aqui na minha casa é assim. Eu falo não, aí eles vêm assim, ó, nas beiradas. Ai, mamãe, e se eu fizer isso? Ai, mamãe, e aquilo, aquilo, aquilo. Eles tentam negociar, sabe? O não que eu dei. E eles vêm de um jeito que, dependendo do jeito que eu estou, se eu estiver muito sobrecarregada, se eu estiver desatenta, se eu estiver pensando em outras coisas, trabalho, muito focado em outras coisas, acaba que o meu não vira um sim sem eu perceber, entende? Eles vão levando ali na sutileza e acaba que quando eu vou ver, eles já estão fazendo o bem que não era para fazer, sendo que era um não, e eles já estão fazendo, e acaba que você vai ficando sem autoridade. Sabe? Deus tem me falado muito dessa questão, que eu tenho que ficar muito atenta, que eu não posso me desfocar. Às vezes eu estou aqui, falo um não para eles e saio para resolver alguma questão pessoal, né? Tenho que sair, às vezes, para levar as meninas, né, nas programações, e aí quando eu dei um castigo para um, às vezes, quando eu vou ver, já mentiu, né? Já foi lá e fez. Então, assim, essas coisinhas que parecem ser tão pequenas, a gente tem que ficar atenta, sabe? A gente tem que realmente pedir o discernimento do Senhor para conduzir, porque cada um é cada um, cada lá é cada lá, e a gente tem que se organizar nisso. Eu lembro que o motivo principal de eu voltar para cá, para Anápolis, né? Que eu estava morando aí em Santarém, e eu estou morando agora em Anápolis, Goiás.
E aí o motivo principal de eu ter vindo para cá foi porque os pais das crianças moram aqui, né? Aparentemente, hoje ele não é exemplo para os meninos, né? Ele, em nenhuma área assim da vida dele. Só que ele é um pai presente, ele é um pai que liga sempre, que pergunta se os meninos estão bem, e estão ali sempre naquela preocupação, né? Da questão deles, se está doente, enfim, aquela coisa toda. E aí os meninos se sentem assistidos emocionalmente pelo pai. E assim, quando eu vim, Deus me deu, gente, uma visão tão clara do futuro, que é por isso que eu falo, a gente tem que conseguir enxergar os nossos filhos lá na frente, para a gente conduzir e saber conduzir eles aqui nesse presente, sabe? Eu recebi uma visão tão clara, eu tive tipo um sonho, que parece que não era um sonho, de que vendo os meus filhos grandes, eu vi o meu mais velho e a minha do meio, já assim, homens formados, sabe? É, já assim, bem-sucedidos, assim, na minha visão do meu sonho, né? Eles estavam assim muito bonitos, muito organizados, falavam assim muito eloquente e estava apertando na mão de algumas pessoas, parecia que eles estavam numa roda assim de um grupo de pessoas, eu não sabia se era que grupo, identificar que grupo era aquele, mas eram pessoas assim importantes, assim como eles eram importantes. E eu olhava assim a minha visão para eles, eu via as esposas deles, olha só que engraçado, a esposa do meu filho, linda, e a minha filha também era casada, então eu conseguia enxergar assim, mais ou menos do vulto, eles conversando numa roda. E aí depois eu acordei, mas eu acordei com meu coração assim, parecia uma revelação, uma visão. Aí o Senhor falou assim no meu coração. Eu acordei tão maravilhada, tão feliz de ver eles grandes. E eu fiquei assim, querendo, quando você acorda e fica querendo entender o sonho. Ai, mas eu sonhei. Aí o sonho vai vindo aos poucos, a sua mente vai vindo. Aí eu peguei e falei assim, nossa Senhor, porque eu estava orando naquela semana, né? Porque o Espírito Santo já estava me falando que eu tinha que voltar, mas eu não queria voltar. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, minha filha, os seus filhos vão ser isso aqui, né? Grandes homens, grande homem, grandes mulheres, né? Dependendo da sua condução aqui, né? E eles precisam do pai, tá perto do pai. E aí eu peguei e voltei. Gente, apesar dos pesares, né? Eu não arrependo de ter vindo, porque a gente sabe que o Senhor ele conduz. E foi o Senhor que falou. Então, às vezes eu estou passando por uns desafios aqui, eu falo, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Né? Eu sei que foi o Senhor que me conduziu até aqui, então o Senhor cuida de mim. E o Senhor tem cuidado assim nos detalhes. Então, assim, é sobre isso. No começo, no meio do processo, eu quero me perder, mas o fato de eu ter visto eles daquela forma lá na frente é o que me impulsiona. Tem hora que eu quero me perder. Eu falo sempre aqui que Jesus me resgata todos os dias. E, gente, não é falácia, sabe? A gente tem que ser resgatada todo dia, senão a gente não consegue conduzir, a gente não consegue conduzir nem a gente mesmo. Sabe? Tem dia que eu estou aqui totalmente desfocada do que eu tenho que fazer. Aí Jesus vem e me alinha de novo. Eu, assim, obrigada. Às vezes é através até dos meus filhos, sabe? Eles vêm e me lembram de qual que é realmente a minha missão. Ele me lembra do que realmente eu devo fazer. Então, gente, o sim, ele é importante, sabe? E o não também. Então, assim, a palavra de Deus, ela é bem clara, né? Que não tem meio termo. É sim, sim ou não, não. E a gente tem que saber aonde nós estamos nessa jornada para a gente conseguir realmente conduzir isso da maneira correta. E o Senhor, ele nos afirma que Ele está conosco. O Senhor, Ele realmente nos conduz, sabe? Nos detalhes. Tem dia que eu estou aqui que eu não sei o que fazer. Esses dias eu recebi umas reclamações do meu filho da escola, né, em termos de atividade, que ele sempre teve dificuldade, sempre. As minhas meninas ainda não, né? Mas ele sempre teve muita dificuldade. Ele tem muitas sequelas aí de uma criação ruim, né? Porque no começo eu abandonei mesmo os meus filhos. Depois que o Senhor veio e recuperou aí essa essência de maternidade em mim, porque eu era muito do trabalho. E eu sempre fui muito sozinha. E acaba que a gente negligencia mesmo, porque a gente foca que eles precisam das coisas, né? E esquece do emocional deles.
Então, por conta dessas sequelas, né, e de algumas coisas que ele tem muita dificuldade de concentração. Então, a gente tem que dar uma atenção maior para ele. E aí vem a fase da adolescência, né? Começa a inventar história, começa a mentir dizendo que fez tarefa e não fez, e aquela coisa. E aí os professores estão me ajudando nessa jornada, né? E a gente está aí. Mas assim, é, quando a gente entende, o Senhor, Ele coloca as pessoas, sabe? Na nossa vida, Ele coloca as pessoas para nos ajudar. E isso, gente, é em todas as áreas, né? Eu acredito que tem mulheres aqui que nem filhos ainda têm e se tem filho já passou dessa fase, né? Desafiadora, que é a que eu estou enfrentando agora. Mas assim, o Senhor, ele nos conduz em todas as fases. Mas a gente precisa ter essa visão clara de onde a gente quer chegar, para onde a gente quer ir. Por isso que a gente fala muito essa questão do quadro dos sonhos no começo do ano, né? Você ter as suas metas claras, você conseguir esmiuçar em quanto tempo você quer atingir aquela meta, porque senão a gente se perde no meio do processo, sabe? E os detalhes da nossa vida precisa realmente estar claro dentro de nós, para a gente não se perder. Então, assim, o Senhor, Ele nos capacita, o Senhor nos afirma na Sua palavra que Ele jamais nos abandonará, que Ele sempre estará conosco, que Ele nos conduz, né? Que é Ele que nos dá o fardo leve. Então, a gente precisa entender que nós não estamos sozinhos. Por que eu estou falando isso? Porque já teve situações que eu queria desesperar pela minha situação, né? Sou sozinha, com 3 filhos, tenho que trabalhar, tenho que prover. Tem hora que eu falar, eu já achei, até entrei em crise já, porque eu fiquei pensando muito no problema e não estava pensando na solução, né? Eu tinha esquecido desse Deus tão maravilhoso que é o Deus que eu sirvo, que é o Deus que a gente serve. Eu tinha esquecido. E e o Senhor me fez lembrar, né, que eu não preciso desesperar, que Ele que está me conduzindo, que eu tenho que só descansar e realmente colocar a minha vida, né, colocar a vida os meus anseios, as minhas ansiedades, diante dele. Então, assim, quando a gente coloca nossas ansiedades diante do Senhor, o Senhor, ele nos garante que Ele vai nos abençoar, que Ele vai nos proteger, que Ele vai nos guiar, que Ele vai nos direcionar. Então, gente, não importa as circunstâncias, tudo é muito difícil, mas a gente tem que entender o Deus tão grande que a gente serve, né? E que Ele vai nos conduzir nos detalhes. E é o Senhor que tem me conduzido aqui, nessa missão que Ele me deu, que foi de criar os meus filhos. E essa questão dos limites, igual eu falei no começo, é limites até entre nós mesmos, sabe? Se a gente não souber as nossas prioridades, gente, a gente se perde. A gente tem que saber o que realmente nos cabe, aonde a gente deve ir e aonde a gente não deve ir, sabe? Falar não para algumas situações, né? Impor esse limite. Então, tudo começa em nós, para a gente conduzir e saber criar os nossos, sabe? Então, assim, é só pela graça do Senhor. Quando a gente está alinhado nisso, a gente sabe falar o não e fica um não leve, né? Eu acho que a maioria aqui, a não ser todas, já passou por essa fase de falar não e falar, nossa, graças a Deus, eu consegui falar um não. Porque a gente tem esse medo de falar não quando é discernente às nossas coisas, né? As coisas que vai nos fazer crescer. A gente tem essa mania de querer se sobrecarregar com tudo, né? Querendo salvar a vida de todo mundo. Mas a gente tem que entender o que a gente sempre fala, né? Primeiro é Deus na nossa vida, né? Depois vem eu. Porque se eu nutro a minha relação com o Senhor, as outras coisas ficam fáceis, gente, de ser resolvida. Então, quando eu começo aqui a entrar em desespero, é o meu termômetro, sabe? Quando eu começo a entrar em desespero, eu começo a ficar. Aí eu paro, aí eu falo, não, tá errado, porque eu já consigo me entender, né? Eu já saí de uma depressão, né, de crise de ansiedade. Aí eu consigo me entender, este não, aqui tá errado. O Senhor já começa a me falar. Aí eu volto, vou fazer as coisas que eu gosto, vou nutrir ali a minha alma, e aí depois eu consigo me alinhar de novo. Então, a gente tem que saber qual que é o nosso termômetro, né? Quem é o nosso termômetro? Às vezes é os meus filhos, sabia? Às vezes meus filhos falam, ai, mãe, você está trabalhando demais.
Ai, mamãe, você não tá tendo tempo pra gente de sair. Aí ele, vamos andar de bicicleta. Eu, não, meu filho, não posso ir. Mamãe, mas já tem dias que você não anda de bicicleta. Então ele me lembra, sabe? Aí eu falei, é mesmo, Senhor, nossa. Aí eu vou, me ajusto de novo, me alinho e volto. Então, gente, é todo o tempo. Tem o microfone aberto aqui. É todo o tempo, sabe? Todo o tempo a gente precisa realmente se alinhar com a gente mesmo. Fechar aqui. Se alinhar com a gente mesmo, se alinhar com o Senhor. Porque por que eu consigo organizar e ver? Porque eu já me entendi, sabe? Então, quando a gente se entende, fica mais fácil da gente colocar os limites, né? Saber para onde a gente está indo, colocar limites nos nossos filhos. Então, tudo é questão de ter a clareza. Depois que a gente consegue se alinhar com o Senhor, gente, as coisas ficam tão mais fáceis, sabe? Fica muito mais fácil de seguir. Então, assim, que o Senhor nos alcance hoje de novo, né? Porque todos os dias Ele tem que nos alcançar, que Ele nos alcance hoje de novo. Que Ele venha, através dessa palavra, realmente nos alinhar com a gente mesmo, né? Saber conduzir as nossas famílias, a nossa casa, saber conduzir para direcionar para onde realmente a gente tem que ir. Que o nosso sim, que o nosso não seja não, para a honra e a glória do Senhor. Amém? Alguém quer comentar algo? Quem que levantou a mão aqui? A Ju, pode falar, minha linda. Bom dia, maravilhosas. Você falando sobre a criação dos filhos, né? Os ensinamentos, vendo eles, teve a visão, né? Vendo eles adultos. E a gente que é mãe, a gente já pensa bem lá na frente, né? Mas para a gente pensar lá na frente, a gente tem que ver o que a gente realmente está fazendo hoje, né? E todo dia é um aprendizado. Ontem eu fui surpreendida 2 vezes pelo Henrico, né? Quando eu saí do trabalho, eu peguei ele na escola. Aí eu passei na casa de uma prima. E a filha dela, a gente estava lá um tempinho, a filha dela saiu do banho com a netinha. E a netinha dela veio sem roupa. Tinha acabado de sair do banho. Automaticamente o Henrico fechou os olhos e colocou a mão e disse: Eu não posso olhar. Gente, eu fiquei assim, tão. Como assim? Ele, mamãe, ela está sem roupa. E com os olhinhos fechados, espremidos, sabe? Com a mão em cima, ainda para ele não enxergar a nudez da priminha dele. E eu fiquei, Jesus, e elas, nossa, você é um cavalheiro, Henrico, parabéns por você ter agido assim. Aí quando eu saí, eu, filho, parabéns, a mãe ficou muito orgulhosa por você ter respeitado a sua priminha. Aí eu falei, meninos respeitam meninas e meninas respeitam menina. Ele, isso mesmo, mãe, eu respeitei minha priminha. Gente, eu fiquei assim tão encantada, sabe, pelo entendimento dele. Aí seguimos conversando várias coisas e fomos à padaria. Quando a gente entrou no carro para voltar para casa, ele disse: Mamãe, eu posso assistir seu celular? Aí eu falei: Não, filho, quando você chegar em casa, você assiste na TV. Aí ele falou: Mamãe, você não conhece Jesus? Como assim? Ele, por que você está tendo essa atitude? Você tinha me prometido que eu ia assistir seu celular e agora você está agindo dessa forma. Eu fiquei, Jesus! Olha a forma que ele veio me cobrar. Pessoas que conhecem Jesus não agem dessa forma, dizem coisas e depois dizem que não falaram. E eu disse, meu Deus, o meu filho só tem 5 anos, está dando surra na minha cara hoje desde cedo. Mas é naquela hora que a gente também fica grata pelo entendimento. Tipo assim, o que eu tenho falado, o que eu tenho explicado e a forma que tem transformado a forma dele pensar e dele agir, né? Eu disse, Jesus, então obrigado, está sendo usado contra a minha pessoa, deixa eu ir me converter. Mas assim, é muito interessante, né? A gente vê como a gente está moldando o caráter dos nossos filhos, né? Não só de falar, mas no agir. E o Henrique tem me surpreendido com essas atitudes dele. É isso. Amém. Que gracinha! Gente, é sobre isso, né? Todo dia, todo tempo o Senhor fala. Eu vou concluir aqui com oração e vou já passar para o pedido de oração. Quem quer fazer algum pedido, tá? A oração aqui do nosso devocional fala o seguinte: Senhor, Senhor Deus, hoje venho diante de ti pedindo sabedoria para aprender a colocar limites em minha vida. Sei que muitas vezes digo sim por medo,
culpa ou por querer agradar os outros, mas te peço que me ajude a ser fiel a mim mesma. Dar-me a coragem de dizer não quando necessário, sem medo de desagradar ou de parecer egoísta. Que eu possa viver com equilíbrio, priorizando o que é essencial para a minha saúde emocional e espiritual. Ensina-me a amar os outros sem me sacrificar em excesso e a proteger meu tempo com sabedoria. Que meu sim e não sejam claros e verdadeiros, sempre com integridade e amor. Peço também que, ao colocar limites, eu possa ser um exemplo de respeito e amor para os meus filhos, ensinando-lhes a importância de cuidar de si mesmo e respeitar os limites dos outros. Obrigada por me guiar em cada decisão, que eu viva com liberdade e paz interior, sabendo que estou cumprindo o propósito que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, amém. E amém. Que lindo.